provavelmente vai ficar sempre sendo na quinta-feira, porque essa turma de vocês é a turma de quinto semestre também, né? E aí eu vou ficar indo assim, de 15 em 15 dias, sempre na quinta e na sexta-feira, para a gente ver natação e lutas, né? Vocês são a turma de quinto semestre também. E vou também dar aula de futebol, para quem daqui está no futebol, né? Ainda estou um pouquinho gripado, tá? Então, se eu tossir ou se eu espirrar, eu peço desculpa a vocês aí, tá certo? Com relação à nossa AV1, ela vai acontecer. Não, amanhã. Com relação à nossa AV1, ela vai acontecer. Ela deveria acontecer entre o dia 1 e o dia 5 de fevereiro. Só que, se eu não me engano, acho que vai ser feriado, eu não sei. Ou é na primeira ou é na segunda semana de fevereiro. Depois eu vou passar para vocês lá no Classroom todas as datas certinhas, certo? Como é que vai se compor a nota de vocês. Para quem consegue estar aqui comigo online, vão ter 3 notas, certo? É a nota de participação na aula, de presença, certo? É a nota de atividade, daquelas atividades que eu estou colocando, das atividades assíncronas que estão lá. Então, é interessante que vocês, as que eu peço alguma coisa, vocês devolvam a atividade, nem que seja com atraso, porque aí eu coloco a pontuação de vocês e a gente vai ter uma avaliação online, certo? Via Forms e Google Formulários. Isso soma todas as 3 e divide por 3, certo? Já na AV2, como a gente já vai ter feito as práticas, a gente vai ter não aula de participação em sala de aula. Só um momento, viu, gente? Já na AV2, como a gente vai ter aulas práticas, a gente vai ter tido aulas práticas, a gente vai ter uma nota da prática, uma nota da teórica e uma nota das atividades assíncronas. Tá certo? Tudo somado e dividido por 3. Como vocês sabem, a AV1 tem peso 1, a AV2 tem peso 2, soma tudo e divide por 3. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida com relação às avaliações? Ou eu posso já iniciar nossa aula de hoje? Tranquilo, Juana, não tem problema não. Vamos lá. Eu vou iniciar nossa aula de hoje, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me interrompam aí. Eu nem sempre consigo estar olhando o chat, então se eu não responder alguma pergunta de vocês, vocês podem ligar o microfone, tá? E fazer a pergunta. Tá, eu vou botar com antecedência no Meet todas as datas de aulas práticas nossas. Já está o calendário todo pronto, o cronograma. Qualquer dúvida, se eu não conseguir ver o chat, vocês ligam o microfone e falam comigo, tá? Vamos lá. Por que eu estou iniciando no Nado Costas? Porque, como vocês sabem, o Nado Krau ele ficou com a professora Edna. Tá certo? Então, o nosso primeiro nado que a gente vai ver é o Nado Costas. Geralmente, o nado costas ele é o segundo nado a ser ensinado no ensino da natação, porque geralmente o processo de ensino dos 4 estilos de nado eles vão sempre do menos complicado, né, até o mais complicado. O nível de dificuldade ele começa baixo e aí ele vai até o último, que no caso é o borboleta. O nado costas por ele já ter um pouco mais de dificuldade do que o crawl, ele é o segundo nado a ser ensinado, mas ele pode ser ensinado paralelamente ao nado crawl, certo? Um aluno ele pode ter a capacidade de aprender ao mesmo tempo o nado crawl e o nado costas, porque eles são muito parecidos, né? Muda basicamente o decúbito, né? Porque no nado costas você está em decúbito dorsal, já no nado crawl você está em decúbito ventral, tá certo? Mas ele exige uma coisa que o crawl
não exige muito, que é uma boa flutuação. Então, muitos alunos, às vezes, eles têm um pouco de dificuldade no momento de aprender o nado costas, pelo fato de que eles não têm uma boa flutuação, certo? Eles não têm uma boa flutuação em decúbito dorsal, muitas vezes também por falta de confiança, porque ele tem que meio que se deitar mesmo na piscina, certo? E aí ele acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade do que teria no nado crawl, certo? No nado costas ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Apesar do que se pensa e do nível de dificuldade dele não ser também tão alto, ele não é um nado que você se aprende fácil, certo? Você precisa ter um controle do corpo, um bom controle de flutuação para que você consiga aprender o nado costas, né? E muitos autores, eles defendem que esse nado costas, ele tem que ser ensinado por fases. Como assim, professor? Por fases. Você vai treinar primeiro as pernas, depois você vai treinar a coordenação das pernas, né, o movimento das pernas. Depois você vai treinar a coordenação dos braços. Depois, assim, cada braço, né? O braço direito primeiro, depois braço esquerdo sozinho. E por fim é que você faz a coordenação geral de movimento de braços e de pernas. Tá certo? Por que isso? Porque você ensinando por fases, você tem uma maior possibilidade de fazer com que seu aluno ele compreenda melhor como é que se dá a coordenação, certo? Tanto de braços quanto de pernas, e ele consegue perceber melhor em que ele está errando, certo? Se ele não está tendo uma boa tração, se ele não está flutuando muito bem, se é falta de confiança. Então, você ensinar por fases, você tem um resultado melhor com o seu aluno, certo? E geralmente as explicações do nado costas, na verdade de qualquer nado, eles acontecem fora da piscina, onde você, enquanto professor, que você está com o seu aluno lá, você vai começar a explicar a ele, primeiro, o movimento fora da piscina, certo? Vocês vão ver que eu vou fazer isso com vocês lá quando a gente for para a prática. E depois, na piscina, ele também vai ensinar. Só que é ideal que o professor ele comece ensinando e explicando o movimento fora da piscina. Certo? Como é que funciona o posicionamento do corpo no nado costas? No nado costas, você tem que estar na horizontal, ou seja, deitado mesmo na piscina. Em decúbito dorsal, ou seja, com as costas voltadas para baixo. Certo? Realizando movimentos de rolamento laterais em seu eixo longitudinal, ou seja, é o movimento que você vai fazer dentro da piscina, tanto das pernas quanto dos braços. Tem dois erros muito comuns. Os braços, gente, o braço do nadador, ele tem que estar alinhado com o seu corpo. Então, você não pode colocar, por exemplo, quando você vai fazer a fase de ataque na piscina, né? Você vai colocar o braço dentro da piscina, você vai fazer a entrada do seu braço, que a gente chama de entrada. Ele não pode estar na diagonal, ele tem que estar retinho e tal. Você tem que entrar, vocês vão ver aqui na técnica do nado, que você tem que entrar, você tem que imaginar uma linha entre seu ombro e a linha mediana da cabeça, e você tem que entrar no meio. Muitas pessoas, no momento que elas vão fazer o nado costas, elas colocam o braço na diagonal. E aí você não consegue alinhar, e aí você não consegue nadar direito. Às vezes você gira demais o corpo. E outro erro bastante comum é a cabeça elevada. As pessoas elas têm a mania de, quando estão nadando costas, de não olhar para cima, elas olham para trás, né? Não é nem para trás, é como se elas olhassem em direção dos pés. E por olhar em direção dos pés, o que vai acontecer? Ela vai levantar a cabeça mais, o tronco ele vai baixar, você não fica em decúbito total e você vai perder tração na piscina, você vai afundar. Então, o ideal é que o nadador, enquanto ele esteja nadando no nado costas, ele esteja olhando para cima e não para os pés ou para trás, para onde a piscina está, para onde você está se projetando. Certo? Aí vamos lá. Com relação à pernada.
As pernas, elas são alternadas, né? Elas são os movimentos das pernas, como vocês estão vendo aí na imagem, eles são realizados de maneira alternada, com trajetória ascendente e descendente, ou seja, a perna sobe e desce, sobe e desce. E às vezes de lateral. Mas, professor, se o nado ele é reto, por que a perna ela vai se mexer de maneira lateral? Para rearranjar ou realinhar o corpo na trajetória correta. Porque o que acontece? Quando você coloca o braço para trás, que você vai fazer a tração com o braço e você vai fazer a tração com o outro braço, você faz algumas rotações de tronco, né? Por exemplo, se você vai colocar a mão direita na piscina, você vai fazer a entrada da mão direita, do braço direito, na piscina para você fazer a tração, você vai rotacionar um pouco o seu tronco para o lado direito. Quando você rotaciona, você está desalinhando seu corpo com relação à piscina. E aí, quando você vai com o braço esquerdo, muitas vezes a força do braço esquerdo ela não é igual, né? A gente sabe que a força do braço esquerdo ela não é igual. E também os movimentos, por serem descoordenados, a gente não consegue utilizar a mesma força que a gente utilizou no braço direito no braço esquerdo. E aí o que acontece? Ou a gente vai mais para a direita ou a gente vai mais para a esquerda. E a pernada ela é muito importante porque ela vai garantir essa estabilização do corpo, ou seja, ela vai corrigir essa falha de braço que você está executando enquanto você está aprendendo o nado costas, e aí ela vai fazer com que você vá retinho. Então, por isso que a perna ela não vai só com trajetória ascendente e descendente, ela também vai um pouco lateral para poder corrigir essa falta de alinhamento que o braço, que a braçada ela vai proporcionar, certo? Aí vamos lá. Com relação à entrada da abraçada. A entrada do nado costas, gente, ela tem que ser, como eu falei para vocês, você tem que imaginar uma linha. Deixa eu voltar aqui para o slide só para mostrar para vocês com o mouse. Vocês têm que imaginar uma linha mediana entre o ombro e o meio da cabeça de vocês. Aqui na imagem não está muito claro, não. Mas a linha mediana seria mais ou menos aqui, ó. E aí, quando você vai colocar o braço, você tem que colocar exatamente no meio, ó. Entrada no nado costas deve ser feita à frente da cabeça, ou seja, na frente da cabeça, entre a linha central desta e a linha de direção do ombro, ou seja, a linha de direção do ombro. O braço ele tem que estar estendido, então, ou seja, não tem como você não pode entrar com o braço na piscina sem que ele esteja estendido, totalmente não flexionado, como é estendido mesmo o nome. Com a palma da mão voltada para fora, ó, percebam que a palma da mão do atleta aqui, do nadador, ela está voltada para fora, certo? De modo que a ponta do dedo mínimo, olha que chato isso, de modo que a ponta do dedo mínimo, ela seja a primeira parte do braço a entrar na água. Ela deve deslizar para dentro da água, à frente, de lado, com a palma da mão ligeiramente voltada para fora. Então, ou seja, a entrada é desse jeito. Você vai estender seu braço, certo? No caso, para frente, aqui, na parte frontal, certo? Eita, minha Nossa Senhora. A parte frontal. Você vai deixar a palma da mão voltada para fora e o dedo mínimo é que tem que ser o primeiro dedo a entrar na água, certo? A entrada do braço ela é desse jeito. Percebam que quando você está entrando com essa mão estendida, no caso aqui está a mão esquerda dele, a mão direita está estendida também ao lado do tronco. Então, enquanto essa mão esquerda vai fazendo todo o processo de tração dentro da água, essa mão direita, ou seja, a mão alternada, a que está dentro da piscina, ela vai fazer um movimento também de arco, só que por fora da piscina. Esses braços, eles têm que trabalhar de maneira coordenada, de maneira que, quando esse braço terminar aqui, ele estiver estendido aqui na parte do quadril, o outro braço ele vai estar fazendo a entrada já na piscina também. Tá certo?
O próximo movimento é apoio, que a gente chama de movimento de apoio, ou primeira varredura para baixo. O que é isso? É quando o braço ele já entrou na água, certo? E aí ele vai começar a fazer o movimento de tração do corpo. Ele vai começar a se preparar para fazer o movimento de tração do corpo. Tecnicamente falando, como é que é isso? É uma puxada para baixo, ou seja, ó, o braço ele estava aqui e agora ele desceu um pouco. Então, o que foi que ele fez? Ele fez a puxada para baixo e para o lado, porque o que acontece? O braço ele entra reto, mas ele não vai descer reto. Você vai descer com ele um pouco na diagonal, certo? Dentro da piscina. Para o lado, em direção ao fundo da piscina e com o braço estendido ainda. Aí o que acontece? Você vai flexionar gradualmente até que a parte inferior do seu braço, ou seja, perto da mão, e a palma da mão estejam voltadas para trás, contra a água no momento do agarre. O que é isso? Você está preparando, de fato, o braço que entrou na piscina, que você acabou de fazer a entrada na piscina, certo? Para que você comece a fazer o agarre. O que é o agarre? É você voltar a palma da mão para a água para que você possa empurrar a água e você poder ter tração suficiente para se movimentar, para ajudar no movimento das pernas. Percebam que o outro braço, como eu falei para vocês, ele já começou a se movimentar, ele já saiu da altura do quadril e ele já está o quê? Ó? Já está levantando, ok? Então, eles sempre vão ficar assim, ó, de maneira reta. Vão trabalhar como se fosse dois ponteiros do relógio, só que altamente contrários. Por exemplo, se um está no 6, o outro está no 12. Se um está no 7, o outro está no 1. Ok? Eles sempre vão trabalhar dessa maneira. Depois disso, a gente vem a tração, ou primeira varredura para cima. O que é isso? Começará a existir uma maior eficiência propulsiva da abraçada, ou seja, dessa abraçada aqui que está dentro da água, a qual se inicia o agarre, que é aquilo que eu falei para vocês, que é você empurrar a água. Ponto que um braço começará a dirigir-se em direção à superfície, com trajetória curvilínea, flexionando-se o braço até a mão atingir um ponto abaixo da superfície, onde podemos observar uma flexão de braço, de antebraço em relação ao braço. Olha aqui a flexão. Em torno de 90 graus a 110 graus, esse ângulo aqui, fazem que a mão, o cotovelo e o ombro deverão estar alinhados com o braço perpendicular ao corpo e o cotovelo apontando para o fundo, aproximando-se do final da tração. Pronto, ó, vamos lá. Esse braço aqui subiu mais, e esse braço aqui, no caso da tração, aqui ele não tinha posicionado aqui na varredura para baixo, agora na varredura para cima, o que ele vai fazer? Ele vai começar o movimento de tração, mas ele tem que voltar para onde? Para o quadril. O quadril não está na superfície. Aí o que ele vai fazer? Ele vai empurrar a água, ou seja, ele vai fazer o agarre, vai começar a voltar esse braço para cá. Esse aqui continua movimentando em direção à água para poder fazer a entrada. Ele já virou a palma da mão para fora, só que ele está em cima, porque esse braço está exatamente embaixo, o cotovelo dele está embaixo, certo? E aí ele vai fazer a tração da água, ele vai começar a empurrar a água, certo? Visando também voltar esse braço para a superfície, ok? Aí agora a gente vai fazer a finalização do movimento. O que é essa finalização? É quando a segunda varredura para cima está sendo finalizada, ou seja, ele está terminando de fazer o movimento para cima, desse braço que estava fazendo a tração aqui. Quando a mão passa o topo da varredura, o braço movimenta-se para baixo e para trás até que esteja completamente estendido e abaixo da coxa. Aqui não está estendido, não, mas ele está retornando ao movimento, tá? A mão deve estar a 30 centímetros de profundidade quando esse movimento completar. O que acontece? Ele está voltando esse braço aqui. Aqui é porque, pela imagem, está parecendo que ele está para cima, mas ele está retornando. Ele está mais ou menos aqui, ó. Se a gente fosse colocar na altura que eu estou dizendo para vocês. E esse braço já está indo para a entrada. O braço direito está indo para a entrada e esse braço esquerdo está retornando para a superfície. Aí ele já terminou. A tração está terminando, por isso que a gente chama de finalização. E ele está retornando aqui para o lado do quadril. Ok? E depois a gente começa a segunda varredura para cima. Que o que acontece? Ó, pronto. A imagem que eu queria, a imagem dessa daqui, é essa daqui, ó.
O braço está mais ou menos a 30 centímetros, ele está terminando a tração, certo? Isso aqui é a finalização do processo. E aí ele vai terminar de empurrar a água, certo? De fazer o agarre, para retornar para cá, para o quadril. E percebam que, no momento que ele está retornando, o outro braço ele já está entrando também com a palma da mão voltada para fora, também com o dedo mínimo entrando na água, ele já está fazendo a entrada com o outro braço. Percebam que esses braços sempre estão em posições opostas, ok? Aí vamos lá, só para a gente ver a técnica dessa parte aqui. Assim que a segunda varredura para baixo estiver completa, a mão movimenta-se para cima, para trás e para dentro na direção da superfície, ou seja, ela está retornando para a superfície. Essa fase termina quando a mão atinge a altura da parte posterior da coxa, ou seja, aqui, ó, a parte posterior da coxa, está bem aqui na posterior da coxa. O braço deverá permanecer o tempo todo estendido. Nesse sentido, a posição da mão é o aspecto mais importante do movimento. Ó. Percebam que o braço já está totalmente estendido. Ele está terminando de fazer a segunda varredura para cima. E aí, a gente entra no movimento que a gente chama de recuperação. O que é a recuperação? Ela deve ser feita através da retirada do braço estendido da água, que é o braço que retornou aqui para a posterior da coxa, certo? De preferência com o polegar saindo primeiro, com a palma da mão voltada para a perna. Ou seja, a gente vai fazer uma espécie de 180 com a mão. O que acontece? A gente não entrou com a palma da mão voltada para fora. Quando a gente retorna, a palma da mão está voltada para dentro. Certo? A recuperação é isso. É quando o braço que estava estendido aqui na coxa, ele vai fazer aquele movimento de arco que eu falei para vocês, paralelo, totalmente paralelo, ao outro braço que está fazendo as varreduras, que está dando a tração dentro da água. Os braços eles vão se recuperar elevados por sobre a cabeça e não para o lado. Percebam que eu falei para vocês, o braço, ele, quando ele vem em arco, ele vem reto, certo? O braço que está dentro da água, ele está em diagonal e lateral, mas o braço que está fora da piscina, que está fazendo o braço por fora, acima da superfície, ele está fazendo um movimento reto, ok? Evitando desalinhamentos laterais, porque se a gente tivesse fazendo o braço todo torto, a gente ia parecer que estava se afogando dentro da piscina, ok? E tem que estar o mais relaxado possível, para que então a gente possa sempre se iniciar um novo ciclo, certo? Então, acredito que vocês entenderam, né? Um braço por fora, outro braço por dentro da piscina. O braço que está por fora, ele vem reto. O braço que está por dentro da piscina, ele vem na diagonal e lateral, empurrando e dando tração na água, certo? Como é que funciona a respiração dentro da água? Dentro da água não, desculpem, no nado costas. Como vocês sabem, o nado costas, ele é um nado que você está sempre com a cabeça para fora da piscina. Diferente do nado peito, diferente do nado crawl e diferente do nado borboleta, você tem uma fase de respiração, né? De inspiração fora d'água, mas a expiração sempre vai ser dentro d'água, tanto no nado crawl, quanto no nado peito, quanto no nado borboleta. O nado costas, ele tem essa vantagem porque você está sempre com a em decúbito dorsal, com a cabeça voltada para cima. Como é que se recomenda a respiração? A inspiração, eles recomendam que seja feito pela boca, certo? No momento em que um dos braços estiver iniciando a recuperação, ou seja, quando o braço está subindo. E o outro está fazendo o quê? O apoio, certo? Está fazendo, já começando a tração, preparando o braço para a tração. Já a expiração, eles recomendam que deve ser preferencialmente feita pelo nariz. Você pode fazer pela boca? Pode. Só que eles recomendam que seja feita pelo nariz. Por quê? Para que você evite que entre água dentro do nariz. Ok? Então, no momento que você está fazendo a recuperação, você faz a inspiração. E depois, quando você for fazer a expiração, você faz pelo nariz. Ok? Inspiração pela boca, do mesmo jeito dos outros nados.
Inspiração pela boca, expiração pelo nariz, certo? E aí, para a gente terminar, como é que funciona a coordenação nos movimentos dos braços? Marsaldi, ele fala que quando um dos braços ele entra na água, o outro deve estar completando a segunda varredura para cima. Enquanto um braço da fase aquática estiver concluindo a varredura para baixo, a segunda varredura para cima, o outro, que recém entrou na água, deve realizar a primeira varredura para baixo até o agarre, para evitar-se um ponto de desaceleração, já que a primeira varredura para baixo não tem significância propulsiva no nado. O que é isso? É basicamente o que eu já falei para vocês. Enquanto um braço está fazendo a recuperação, o outro está dentro d'água fazendo a tração. Só para que você não utilize os dois braços no mesmo momento e você tenha uma desaceleração com relação ao movimento do nado costas, certo? E o movimento das pernas, professor? Como é que a gente vai fazer a coordenação? Cato e Garoff, eles falam que compreende duas fases a coordenação das pernas. Primeiro é a fase descendente, que é quando a perna está descendo, né? No qual o pé e a coxa que estão em extensão, que a gente sempre está, a gente sobe e desce a perna, né? Em extensão, né? Não se recomenda, dentro da técnica do nado, que você flexione muito as pernas, porque quanto mais você flexiona as pernas nos nados, menos tração você vai ter. Elas vão penetrar na água e o pé fica no prolongamento da perna, né? O pé também continua estendido. Já quando você vai fazer a parte ascendente, o pé ele vai se dirigir para dentro, né, da água, apresentando a maior superfície propulsora. Tal rotação interna do pé é praticamente transmitida para o joelho. Assim, o movimento se inicia, o levantamento da coxa precede o da perna, cujos músculos extensores não podem vencer bruscamente o peso da massa da água. Na sequência, a perna recupera esse atraso para chegar novamente estendida ao ponto morto na superfície, ou muito pouco acima da superfície. O que ele está querendo dizer isso? Quando a gente está na fase ascendente, ou seja, quando a perna está na fase de subida, para sair da superfície, você vai flexionar um pouquinho o seu joelho, pouco, certo? E vai rotacionar um pouquinho o pé para dentro da água. Porque quando você faz isso, você consegue ter uma tração um pouquinho melhor. Então, diferente do nado crawl, que você tem que manter sempre a perna estendida para dar uma maior propulsão, no nado costas, quando você está na fase ascendente de pernas, você vai ter que fazer uma pequena flexão de joelho, certo? E também uma rotação, pequena rotação interna no caso é uma pronação, né? Pronação, não, é uma supinação, eu acho. Eu não lembro muito dessa parte de cinésio, não. Mas é uma rotação interna de pé para que você consiga ter uma rotação maior. Certo, pessoal? Basicamente, o nado ele fica dessa maneira. Percebam que os braços eles estão alternados, enquanto um braço está dentro, o outro está fazendo a recuperação. E as pernas. As pernas, você está flexionando um pouco o joelho, certo? E percebam que os pés estão fazendo uma pequena rotação para dentro. Tá certo? Pronto, pessoal. Basicamente, nossa aula se encerra aqui, ok? Eu coloquei um artigo para leitura lá no Classroom como atividade assíncrona, tá bom? Só para que vocês consigam ler. Vamos ter aulas práticas a partir de fevereiro, lá no campus da universidade. Vou colocar com antecedência todas as datas para que vocês que são de outra cidade e para os que trabalham também possam se programar. Tá certo? Alguma dúvida com relação ao nado costas ou não? Bom dia. Professor, não sei se é uma dúvida, mas é uma curiosidade. Há pessoas que, quando vão levantar o braço assim, eles jogam muita água para cima. Aí eu queria saber, tipo, se isso aí atrapalha, se é correto. Atrapalha, atrapalha. Porque assim, o que acontece? A técnica correta do nado costas, você tem que sair com a palma da mão voltada para dentro. Você faz tipo que uma faca, né? Um facão.
E aí o que acontece? Por que eles indicam que você saia assim? Para que você tenha menos tração com a água e, consequentemente, você demore menos para retirar o braço de dentro da água. Quando você sai dessa maneira, com a palma da mão voltada para dentro, você levanta menos água, entendeu? Quando você está levantando mais água, você está tirando mais água da superfície, né? Jogando para cima, o braço vai doer, você vai cansar mais rápido, porque você está tendo mais tração do que deveria com a água, e, consequentemente, você vai se cansar mais por conta da tração que você está tendo, e aí você fica mais lento também, porque isso aí, esse movimento, não vai lhe ajudar em nada dentro da propulsão do nado. No caso, o crawl também funciona? O crawl é assim, porque o crawl você entra fazendo facão, né? Aí você empurra e você tem que sair também. É porque o crawl é como se fosse o processo inverso do nado costas, né? Então você vai ter que sair com o dedo mínimo voltado para cima, fazendo o facão também. Nessa fase de recuperação, onde você vai sair com o braço, você tem que sair ele fazendo o facão, certo? E entra também com o polegar. Você sai com o mínimo e entra com o polegar. Porque a tração ela tem que ser feita dentro da piscina e não no momento de entrar. Tá ok. Mais alguma dúvida, turma? Não? Posso encerrar? Pronto, pois ó, tá lá o artigo científico, tá bom? Para que quando vocês tenham um tempinho, vocês possam dar essa lida. Um abraço para vocês. Quinta-feira tem aula de lutas para quem é de lutas e sexta-feira tem aula de futebol para quem é de futebol, tá bom? Um abraço para vocês. Até bom início de semana aí, apesar de que hoje já é terça-feira. Valeu, tchau, tchau.